existe predestinação na salvação? Não existe. Existe o calvinismo e o arminianismo. Eu sou arminiano, mas eu acho que o calvinismo é um erro terrível, né? Eu respeito muito a igreja presbiteriana, mas a doutrina da salvação, da prediletação de Deus, dá a entender o seguinte, que existem os vasos de honra, existem os pinicos de Deus, pinico para Deus cagar. Uns já nasceram salvos, por mais que façam merda na vida, serão salvos. E outros, por mais que tentem se levantar, não se levantarão, porque Deus o rejeitou desde o ventre. Para mim isso é uma idiotice muito grande. Está entendendo? Eu respeito Calvino, mas a gente tem que falar que as ideias de Calvino eram meio doidas. E aí? E aí? Calvino não matou um médico porque o médico disse que o coração tinha dupla circulação. E Calvino foi o juiz, o advogado, abaixo da égua. Tu pensa que existe alguma coisa nova na Terra? Tem gente que quer ser o promotor, o advogado, o juiz ao mesmo tempo. E Calvino foi o advogado, o juiz, abaixo da égua, julgou o cara, condenou o cara e matou o cara. Você está me entendendo? Então, a gente tem que ver a visão de Calvino, que era um advogado, é a visão dele. Se Deus tivesse os seus prediletos, então Deus era mau. Chegam a dizer que Deus e o diabo é a mesma pessoa, e que Deus vira o diabo para uns e vira Deus para outros, e que o cabo já nasce com a bunda para a lua, diretamente para o céu. Ele pode cagar, ele pode matar, ele pode roubar, que Deus escolheu ele e pronto. Para mim isso é uma doutrina idiota, é a doutrina dos pinicos de Deus, que tem os vasos de Deus que nasceram para honrar, e os pinicos que nasceram para levar merda. Aí, nesse ponto aí, a Igreja Católica está totalmente certa. Mas a gente, para fugir do catolicismo, a gente criou uma doutrina velha, abestalhada, né? Não existe pessoas predestinadas para Deus. Ah, porque o insuportável amor de Deus, você não resistirá. Mas esse amor de Deus é seletista. Deus só ama alguns e os outros Deus não ama. Então lascou. Então Deus é mau. Deus criou o buraco para o homem cair. Depois Deus deu uma de bonzinho e tirou o homem do buraco. Eu não consigo compreender isso. Será que eu sou abestalhado? Porque os calvinistas, quando você não acredita neles, eles dizem que são todos teólogosões, né? As igrejas calvinistas só tem em lugares ricos. Não tem uma igreja calvinista na favela. É muito difícil. Eles parecem que só gostam de rico. Por quê? Calvino dizia que a riqueza é bênção de Deus e que a pobreza é a rejeição de Deus. E não é bem por aí. Entendeu? Então, a cruz de Cristo não seria apenas para uma pessoa. Mas isso é uma discussão interminável. Num seminário, Chiquinho fez seminário, eu fiz o Mobral do seminário, o Mobral. Lembra de Mobral? Então, olha, segundo o calvinismo, Deus fez Satanás para ser Satanás, Deus fez o homem para cair, Deus fez uns para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Deus fez um para gozar e outro para ser gozado. Deus fez para ser feliz e outro Deus fez para ser para desgraça. Então não acredito nisso não. Se fosse assim, Deus seria mau. Mas nós somos limitados demais. Nossa mente é muito pequena. Possa ser que a gente esteja totalmente errado e que Deus seja realmente seletista e diga assim, Toinho vai para o céu. E Chiquinho? Chiquinho, eu não gosto de Chiquinho, um criador velho de jumento. Não vai para o céu nem a pau. Chiquinho pode fazer penitência, pode rezar na igreja católica, na igreja evangélica, na macumba. Eu não quero Chiquinho. Mas porque, olha, Toinho marginal matou 5, estuprou 10. Não, mas eu amo Toinho. Eu sou Deus, eu amo quem quero. E Chiquinho nasceu para se lascar, para se fuder mesmo no inferno. Eu criei o inferno para Chiquinho. Mas se Chiquinho se arrepender, mas ele não vai arrepender porque eu não vou deixar ele se arrepender. Ele é uma marionete minha. Ele se arrepende se eu quiser. Se eu não quiser, ele vai se lascar e pronto. Então nós somos robôs de Deus. E essa discussão é grande no seminário, o cacete come, né? Então, eu nunca me meti, eu me meti nisso, mas eu notei que isso não chega em lugar nenhum, né? Deu rim para o Chiquinho. Foi. Porque tem pastores calvinistas, diziam, eu sou
Os pastores calvinistas são metidos a gostosos, né? Quando você não compreende eles, eles dizem: você não compreendeu o soberano amor de Deus. Se você vê um pastor falando muito de soberania, ele é calvinista. Entendeu como é a coisa? Mas Deus sempre salva a mãe dele, os filhos dele. Só não salva quem Deus não quer. Quem é que Deus não quer? A sogra, a baixa da égua. Então isso é uma discussão interminável, interminável. Existem igrejas calvinistas e igrejas arminianas, né? A Assembleia de Deus é arminiana. A presbiteriana é calvinista. A adventista é arminiana, mais ou menos, né? Não está nem aí para Armínio, né? Eu não sei assim, o mundo não se divide entre Armínio e Calvino. Existe mais de 2 pessoas no mundo, então para mim tanto faz Calvino como arminiano. Mas eu acho que essa discussão, meu amigo, dava tanta briga no colégio. Sabe uma coisa? Eu quero orar por libertação. Liberta, Senhor, liberta! Porque não dá para a gente ver, eles são metidos a saber de tudo. E quando são contrariados, ficam contra você. Ficam. É assim mesmo, é o ser humano, né? É o ser humano. Aí tem aquelas perguntas: a gente já teria filhos predestinados para o céu? Já teria filhos predestinados para o inferno? Né? Então, não existe homem predestinado para mulher, existem homens que são abençoados por mulher e mulheres são abençoadas por homens. Né? Então, assim, eu não acredito na predestinação, tá? E tem uma pregação minha chamada Pinicos Celestiais. Eu provo que os calvinistas acham que alguns são vasos de Deus e hoje são pinicos de Deus. O cara, por mais que faça, Deus não quis o cara e pronto. Não quis. Chiquinho, Deus, não tem misericórdia, Deus. Não, Chiquinho, eu não vou ter misericórdia, não. Sabe por que eu fumo um cigarro pé de burro e tenho minha véia e sou católico? Não quero você. Inclusive os arminianistas, os calvinistas acreditam que só quem é salvo é os crentes. E aqueles que Deus predestinou na sua soberana. Então somos bonecos de Deus. Né? Só vai para o céu, segundo os calvinistas, quem Deus quer. Quem Deus não quer, não vai. E pronto. Mas nós não vemos isso. Deus quer que todos os homens venham a ser salvos. Não tem na Bíblia? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas rasga a Bíblia. Mas isso era uma discussão tão grande, meu amigo. Já eu participei de debates. Era um teólogo do lado, outro teólogo do outro. Por isso que eu não gosto de debates. Não gosto, não. Não posso dizer dessa água eu nunca beberei, né? Mas é difícil você me ver num debate. Sabe por quê? Ali tem 2 caras querendo provar o ponto de vista dele. Cada um quer na sua. Se você acha que Deus é um monstro que cava um buraco para alguns caírem, mas o homem não presta mesmo, é para tudo se lascar. E se é para tudo se lascar, por que tudo não se lasca? Não, tem os escolhidos de Deus. Então, qual é a base da escolha? Né? Então, eu vi isso muito na igreja da minha mãe. Lá só são crentes e salvos pelos cabelos e pela saia. Né? Então, assim, o arminianismo eu acredito na salvação que a pessoa pode buscar. E Deus vai julgar todas as atitudes dos homens, sejam eles crentes, católicos, índio, seja o que for. Né? Já o calvinismo não, acredito que só os crentes serão salvos, só quem vai compreender Deus é aqueles que Deus quer. O cara pode ter matado, roubado, estuprado, lascado, fudido, mas se Deus quer o cara, meu irmão. Aí Deus converte o cara e ajeita o cara. E aquele outro coitado? Não, aquele Deus não gostou dele, não. Então se lasca para lá, vai para o inferno e... eu vejo assim uma coisa meio doida, né? Então a questão teológica, né? Essa questão teológica não leva em lugar nenhum. Eu sei que Jesus Cristo falou: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Graças a Deus que a salvação não está na tua mão nem na minha mão. Graças a Deus. Graças a Deus, a salvação não está no catolicismo, nem na igreja dos crentes, nem no espiritismo, nem nos judeus. Onde está a salvação? Na mão de Deus. Entendeu?
Eita! Então, essa é a minha opinião sobre predestinação. Mas se você botar predestinação João de Assis, vai ter vários estudos de 8 anos, 9 anos atrás, pinicos de Deus, fantoches de Deus, né? Eu escrevi até um livro chamado Os Fantoches de Deus. Mas depois eu percebi que quem acredita nessa doutrina da predestinação, acredita e pronto. Nunca vi um cara, nunca, de 30 e poucos anos de ministério, que acredita fielmente na predestinação, que deixou de acreditar. Então, para mim, pouco importa. Eu acredito em Deus e que Deus quer todo mundo salvo. E que Deus há de julgar todo mundo. Não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, mas é Deus. E Deus não cavou buraco para a gente cair, não. Quem cavou foi nós. Deus não cavou buraco, Deus não fez Lúcifer. Deus não fez o diabo, Deus fez um anjo maravilhoso, Lúcifer. Então ele se tornou o diabo. Deus não fez Adão cair. Porque se Deus fizesse Adão cair, Deus seria o culpado da queda de Adão. Depois de dar uma de bonzinho de Jesus Cristo para salvar, nada disso. Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é bom. Deus quer que os homens venham conhecê-lo. Mas se o cara não quer, aí entra a vontade do homem, né? Entendeu? Isso já deu tanta guerra, meu amigo. Já deu guerra já entre países já. Mas eu quero outra guerra. Porque nossa guerra não é contra o homem. Nossa guerra é contra os demônios. É contra os ladrões espirituais. Tá? Ok?